Séries médicas existem há muito tempo e conquistam uma legião de fãs pelo mundo todo. Mas recentemente teve uma série que veio para revolucionar tudo que a gente já sabe sobre as séries médicas. Hoje eu tô aqui para falar sobre The Pitt e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo aqui do canal. De antemão, eu já quero me retratar, porque eu sei que eu falei que eu iria voltar oficialmente com as resenhas literárias, mas eu precisava com demasia urgência, eu não sei nem se essa expressão existe, mas eu precisava urgentemente falar sobre essa série aqui, tá? Eu vou falar um pouco sobre The Pitt, é uma série que estreou lá no canal da HBO Max em janeiro do ano passado, de 2025, e a segunda temporada acabou de estrear aqui no Brasil e simultaneamente nos Estados Unidos também. Como eu já falei, ela é uma série médica. Mesmo ela sendo uma série procedural, o que é isso? Série procedural é basicamente uma série em que os episódios eles são conclusivos e independentes. Ou seja, uma circunstância, um acontecimento é introduzido dentro do episódio e aquela situação precisa ser resolvida pelos personagens ali até o final do episódio. Isso acontece lá em Grey's Anatomy, em CSI, só que essa série transforma totalmente o jeito que a gente está acostumado a ver esses procedimentos acontecerem. Se você gosta de séries médicas ou se você nunca viu, não tem problema, porque essa série vai te pegar do começo ao fim. The Pitt é uma série que acontece dentro do departamento de emergência de um hospital lá em Pittsburgh. E afinal, qual é o diferencial dessa série? A primeira temporada inteira se passa em um único dia, em um único plantão. Ela tem 15 episódios e cada episódio se passa em 1 hora desse plantão. Ou seja, o primeiro episódio, 7 horas da manhã. O segundo episódio, 8 horas da manhã. E dentro dessa 1 hora a gente acompanha tudo o que acontece dentro do departamento de emergência naquele caos todo. É como se fosse uma mistura da série 24 horas com um plantão médico. Junta os dois você tem The Pitt. Bom, e como eu falei, a primeira temporada ela tem 15 episódios, acompanha o plantão diurno de 12 horas e o adentrar do plantão noturno devido aos desdobramentos de um acontecimento que ocorre no final do dia, que eu não vou falar porque é interessante você assistir, você entender tudo o que está acontecendo e sentir principalmente tudo o que acontece. E o diferencial principalmente dessa série para mim é que ela não tem a pegada de Grey's Anatomy que provavelmente muita gente está acostumada. Como a gente está acompanhando o setor de emergência, a porta do hospital que recebe os pacientes, a gente praticamente não vê o setor cirúrgico, a gente vê os médicos atendendo os pacientes, realizando alguns procedimentos ali, em várias especialidades diferentes, e quando é necessário o paciente vai para a cirurgia, mas a gente não acompanha a cirurgia. E é isso que faz a série te instigar cada vez mais a continuar assistindo os episódios. Porque os pacientes vão chegando, os casos vão acontecendo, são procedimentos, e você vai ficando aflito por ver como aqueles médicos têm que lidar com tudo aquilo que está acontecendo a cada hora daquele dia. E é interessante que todos os personagens são extremamente carismáticos, até os que você não simpatiza muito, você consegue entender o papel que ele está desempenhando ali. Você não necessariamente precisa conhecer o passado daquele personagem, por que ele chegou até ali, mas ao mesmo tempo, durante os episódios, o roteiro vai dando umas pinceladas do porquê aquele paciente está ali, o porquê ele age daquela forma, como ele chegou até ali. Você tem nuances e camadas de como ele é, e é isso que faz você amar e odiar os personagens ao mesmo tempo. A série vai acompanhar principalmente o Dr. Michael Robbie, ele é o chefe do departamento de emergência ali, e especificamente nesse dia, ele tem a equipe dos residentes da medicina que ele comanda e ele está recebendo os novos internos que estão ali basicamente começando o internato. E é o primeiro dia de plantão deles e muita coisa vai acontecer. O Dr. Rob, ele é interpretado pelo Noah Wyle, que para quem não conhece ou não lembra, ele fez a série ER, que aqui no Brasil ficou conhecida como Plantão Médico. E justamente nesse dia ele está lidando com alguns dilemas emocionais e a gente vai acompanhar todas as camadas que compõem esse personagem, todos os traumas que ele carrega, os nuances. A série se passa depois da pandemia, então em alguns momentos a série volta nisso, mostra um pouco de algumas coisas que aconteceram ali naquele ambiente, principalmente com o Rob, que é o chefe, e a gente vai acompanhando como ele lida com a gestão daquela emergência, ao mesmo tempo que ele está recebendo os internos que estão ali querendo aprender e ele precisa ensinar, mas ao mesmo tempo ele precisa atender um paciente que acabou de chegar e pensar num suprimento e pensar numa ideia de como salvar um paciente que está num estado muito crítico.
além do caos generalizado, que é um PS, que é um departamento de emergência, e assim a gente vai acompanhando tanto os residentes de medicina, tem a equipe de enfermagem que carrega o hospital nas costas, obviamente. E é interessante que no meio disso tudo, a série retrata de temas muito pertinentes, como a pandemia, né, que eu já citei. Toca no ponto também sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos, que a gente sabe que é movido a dinheiro e muitas pessoas, infelizmente, não têm um acesso. Além de falar do esgotamento dos profissionais de saúde, como eu falei, é um plantão só que a gente acompanha durante a temporada inteira. Não tem uma trilha sonora muito grandiosa, o que é muito bom, porque a gente vai entrando naquela aflição, naquele caos e vendo a urgência das coisas como precisam acontecer. Você fica imaginando o que se passa na cabeça daqueles médicos, de ver muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e ter que lidar, e é falta de funcionário, e é cobrança de um lado, então todos esses assuntos vão surgindo no meio dos episódios e você consegue captar a tensão do que está acontecendo naquele lugar. E mesmo que a série se passe toda dentro de um hospital, a gente não veja a vida desses personagens fora daquele ambiente, todas as histórias elas se conectam, a gente consegue entender como funciona cada personagem, a ligação que tem entre eles, todos os dramas que conectam esses personagens sem cair numa romantização rasa. E aí, mesmo no meio dessa correria toda, desse caos todo, até os personagens que a gente considera coadjuvantes têm a sua devida importância ali dentro. O roteiro trabalha muito bem isso, de colocar os personagens ali, mas ele vai ter uma importância, ele vai ter uma ligação, ele vai ter um papel, vai desempenhar uma função que vai ficar coeso na obra inteira. Bom, e além de tudo isso, outro ponto crucial para essa série ser tão boa como ela é e está fazendo tanto sucesso é que os procedimentos que são realizados, eles são feitos de forma muito mais realista. Inclusive, vale o aviso que se você quiser assistir essa série, não assista almoçando. Então, quando a série precisa mostrar as coisas, ela vai mostrar, tá? Então, fica aí o conselho para você. E por eu ser da área da saúde, ver os procedimentos sendo realizados de forma muito realista me pega muito, porque é inevitável a gente reparar nesses detalhes. Eu sou biomédico, eu não trabalho diretamente com paciente, eu trabalho em um laboratório, mas é de um hospital que funciona 24 horas e a gente tem o pronto-socorro. Então, em um dia muito movimentado, a gente recebe muito mais movimento, tanto de procedimento, de exames para a gente poder liberar, de situações muito críticas, de pacientes que precisam de atendimento rápido. E pela proximidade que eu tenho com as outras equipes, tanto de enfermagem quanto com alguns médicos, dá para ter uma noção de como as coisas funcionam ali dentro. Enfim, é só elogios para essa série. Para vocês terem uma ideia, essa série fez tanto estrondo que a primeira temporada que estreou ano passado levou 5 Emmys para casa, tá bom? Inclusive de melhor série dramática. A segunda temporada já estreou agora no começo de 2026 e até o momento deste vídeo ela conta com 9 episódios. E a segunda temporada se passa cronologicamente no tempo da série 10 meses depois da primeira. Mas ela mantém o mesmo formato. A segunda temporada se passa dentro de um plantão de um único dia, e esse dia especificamente dentro da série é no feriado de 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Ou seja, você já pode esperar que muita coisa pode acontecer. Eu acredito que The Pitt veio para trazer um frescor novo para todas as séries médicas que a gente conhece. Todas essas séries compartilham da mesma fonte, que são os procedimentos dentro de um hospital, a vida dos médicos e como aquilo se desenvolve. E eu não estou falando que essas séries são ruins, pelo contrário, são muito boas no que se propõem a fazer, mas muitas vezes a forma com que essas histórias são construídas seguem a mesma fórmula. E The Pitt veio para mostrar que é possível você pegar um mesmo tema, um mesmo assunto, e transformar a forma como a história é contada. Honestamente, é uma das melhores séries, acho que dos últimos 5 anos, pela forma como o roteiro é construído, como a história é apresentada pra gente. E se vocês quiserem, eu trago uma review completa, com mais detalhes, da primeira temporada, e quando a segunda terminar, eu venho aqui fazer também um review completinho, detalhe por detalhe, falando de todos os pontos mais interessantes. Enfim, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa um like, se inscreve no canal, que isso é muito importante. Eu voltei aqui depois de muito tempo, tô tentando crescer. Deixa nos comentários a sua opinião sobre a série, se você já assistiu. Se o vídeo te fez vontade de começar a assistir, me conta que eu quero saber. E até a próxima. Fui!